Tá entendido? Aí. Agora, tu mexeu alguma coisa aí da configuração? Não, né? Só fez, tá bom. Agora veja. Esse é o estritamente. E se for só crescente? A função é dita crescente quando vale a implicação com... A implicação é maior ou igual. Tá? Ou seja, a função constante é uma função, por essa definição, crescente em qualquer conjunto. E ela é decrescente quando for o quê? Menor ou igual. Quando a implicação dá menor ou igual. Ou seja, aumenta a variável, não cresce a imagem. Tá? Não cresce. Tá? Quando aumenta a variável, diminui a imagem, ela é estritamente decrescente. Quando aumenta a variável e não decresce a imagem, ela é crescente. Ok? Tá? Entendido? Ó? Aumenta a variável, não diminui a imagem. Aí ela é crescente. Aumenta a variável, aumenta a imagem, ela é estritamente crescente. Então tá aí as definições. E o lance agora é descobrir, dada uma função, descobrir em quais regiões do domínio ela é estritamente crescente e também decrescente. Outra coisa, se uma função num conjunto ela é ao mesmo tempo crescente e decrescente, então ela é constante. Tem jeito, tá certo? O que foi? Pronto. Agora vamos ver os exemplos. Função. A função afim, ó. Você considera a função afim. Pronto. Pega aqui o exemplo, ó. Sejam A e B reais, com A maior do que zero, e f de x igual a x mais b, f a função dada por f de x igual a x mais b, qualquer que seja o x real. Ó, dados x e z em R, x maior do que z, implica o quê? AX maior do que AZ. Porque se eu multiplico uma desigualdade por um número positivo, a desigualdade não altera. E se eu somar o mesmo número aos dois lados da desigualdade, a desigualdade também não altera. Ou seja, x maior do que z implica f de x maior que f de z. Então daí f é estritamente crescente em R. Daí f é o que? Estritamente crescente em R. Se fosse A negativo, qual era a conclusão a que eu chegaria? Se o A fosse negativo? Aí seria estritamente decrescente. Porque só na implicação daqui para cá já inverteria, né? E mantinha e até menor, né? Então, A positivo, tá? Agora, vamos pegar um outro exemplo, ó. Sejam, tá? N natural, N maior ou igual a 2, N natural, N maior que ou igual a 2, tá? E f de x igual a x elevado a n, qualquer que seja o x real. Antes de ter um critério, vamos mostrar no braço, né, usando a definição, que onde é que essa função é estritamente decrescente, onde é que ela é estritamente crescente. Então,
considerar o caso que, primeira coisa é o seguinte, ó. Dados x e y no intervalo 0 mais infinito, tá? Tem-se duas coisas. Tem-se o seguinte: x maior do que y por HZ. X maior do que Z. Antes, dados x e z reais, tem-se o seguinte: quem é x elevado a n menos z elevado a n? Quem é? É x menos z vezes, aí começa aquela brincadeira, né? X elevado a n menos 1, mais x elevado a n menos 2z, mais pontinho, x o quê? Z elevado a n menos 2, mais quanto? Z elevado a n menos 1, isso vale. Então, logo, você tem a seguinte conclusão: se você pegar x e z no intervalo dos não negativos, x maior do que z implica o seguinte: primeiro, se o x é maior do que z, x é positivo, certo? Não só isso, x menos z é positivo, tá? E daí você tem o seguinte, x é positivo, x menos z é positivo, e eu já posso concluir a seguinte coisa: quem é x elevado, o que é que você pode dizer sobre x elevado a n menos 1, mais x elevado a n menos 2 é z, mais xz elevado a n menos 2, mais z elevado a n menos 1. Isso também é positivo, porque cada parcela dessa é não negativa, porque os dois são maiores que ou iguais a zero. Só que essa parcela aqui é positiva, então isso é positivo. Ora, se isso aqui é positivo e isso aqui é positivo, o produto dos dois é o quê? Mas quem é o produto desse por esse? Ou seja, x elevado a n é maior do que z elevado a n. Conclusão: f de x é maior do que f de z. Então é algo, eu só estou constatando algo que se espera. Então isso mostra o quê? Isso mostra que a função f é estritamente crescente. O que é que mostra essa implicação? Mostra que a f é estritamente crescente no intervalo 0 mais infinito. Assim, f é o quê? Estritamente crescente aonde? 0 mais infinito. Tá? Tá bom? Então, nesse intervalo. Isso, agora vamos pegar o n ímpar, o n ímpar, e vamos ver o que acontece no outro lado. Tá? Suponha que o n é ímpar. Se n é ímpar, então é o seguinte: dados x e z no intervalo menos infinito 0, você tem o seguinte, eu vou usar um tense aqui só para reforçar. Tense seguinte: o que é que acontece nesse intervalo se o x é maior do que z? O n é ímpar. Se o x é maior do que z,
Menos x e z estão aonde, hein? Menos x e menos z estão aonde? Estão no intervalo 0 mais infinito, são não negativos. Se x e z são não negativos, menos x e z. Se x e z são não positivos, menos x e menos z são não negativos. E o menos x é menor do que menos z. Mas isso aqui garante o seguinte, ó. A função f, eu já sei que ela é estritamente crescente no intervalo 0 mais infinito. Ora, se menos x menos z estão aqui e menos x é menor do que menos z, qual é a conclusão? O f de menos z é maior do que o f de menos x, ou seja, f de menos x é menor do que o f de menos z. Mas quem é o f de menos x? É menos x elevado a n. Isso é menor do que o f de menos z, que é menos z elevado a n. Só que o n é ímpar, por hipótese. Então quem é a enésima potência de menos x? É menos x elevado a n. É menos a enésima potência de x. Isso é menor do que menos elevado a n. Mas se isso aqui é verdade, então x elevado a n é maior do que z elevado a n. Então x elevado a n é maior do que z elevado a n. Ou seja, o f de x é maior do que f de z. O que eu demonstrei? Eu demonstrei o seguinte: no caso em que o n é ímpar, se n é ímpar, tá? X maior do que z implica f de x maior do que f de z. Isso diz o quê? Crescente no intervalo menos infinito 0. Tá? Assim, f é o quê? Estritamente o quê? Crescente no outro intervalo, que é o intervalo menos infinito 0. Agora eu quero mostrar que no caso que n é ímpar, olha, se o n é ímpar, eu quero mostrar que f é estritamente crescente em R. Eu sei que f é estritamente crescente nos não negativos e nos não positivos, quando o n é ímpar. Agora preste atenção. Se uma função é estritamente crescente no conjunto A e é estritamente crescente no outro conjunto B, não necessariamente ela é estritamente crescente na união. Já vê um exemplo, tá? Tá? Entendeu? É só você ver aqui uma função que tem um gráfico assim, ó. Ó. Pega uma função que tem um gráfico assim. Ela é estritamente crescente antes, estritamente crescente depois, mas se eu pegar a união dos dois, no domínio ela é estritamente crescente? Não, porque quando eu passo desse lado para esse, ela não aumenta, ela diminui. Tá? Então cuidado. Mas aqui vai ser, porque tem um ponto nos dois que satisfaz certas propriedades. Então só falta uma coisa agora. Agora é o seguinte, ó. Dados, eu estou ainda no caso que o n é ímpar. Tá certo? Estou ainda dentro do caso em que é ímpar. Além disso, eu estou ainda dentro do caso que o n é ímpar. Além disso, dados x e z reais, bem facinho, x menor do que 0 menor do que z, ou x maior do que 0 maior do que z, vamos dizer, isso implica o quê? Isso implica x elevado a n é positivo, porque o n é ímpar, e z elevado a n é o quê? Negativo. Então x elevado a n é maior do que z elevado a n. Ou seja, f de x é maior do que f de z. Portanto, no caso em que o n é ímpar,
Portanto, dados x e z reais, x maior do que z implica f de x maior do que f de z. Sabe por quê? Porque se x é maior do que z, há três possibilidades somente. Sabe quais são? X é maior do que z, que é maior que ou igual a zero. Onde é que eu estou? Eu estou aqui. Eu estou nesse caso. Aqui. Se o x e z estão aqui e o x é maior do que z, o que é que eu tenho? F de x maior do que f de z. Ou eu tenho esse caso. 0 maior ou igual a x maior do que z. Né? E aí eu estou em caso o quê? Eu estou nesse caso aqui, ó. X maior do que z e os dois nesse conjunto. Menores que ou igual a zero. Qual é a conclusão? Qual é? F de x é maior do que f de z. E qual é o outro caso a analisar? O outro caso só tem um. Qual é? É x maior do que zero, maior do que z. Também implica f de x maior que f de z. Ou seja, essa implicação, ela, quando o n é ímpar, analisando o caso em que o n é ímpar, você tem isso aqui. Logo, tá? Deste modo, f é o quê? Estritamente crescente aonde? Em R. Em R. E o seu gráfico, sabe como é o seu gráfico? Então, se ela é estritamente crescente, então vamos ver o gráfico dessa função aqui, quando n é ímpar. Ó. N ímpar, tá? N ímpar. N ímpar. O seu gráfico é assim, ó. N ímpar. Vê N ímpar. Ó, N ímpar. Qual é o limite? A função é f de x. Eu vou fazer o gráfico de f de x igual a x elevado a n, n ímpar. Eu pergunto, qual é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito? Desculpe. Não é isso não. Agora não é o gráfico não, não precisa disso não. O gráfico depois, tá? Calma. Eu coloquei o carro diante dos bois. Então é o seguinte, olha, deste modo f é estritamente crescente. Agora, vamos ver o caso n par, é isso que eu preciso. Isso aí eu vejo depois. Sendo n par, se n é par, tá certo? Se n é par, então dados x e z pertencente aqui ao intervalo menos infinito zero, que é o caso V, tem-se, vou abusar da gramática aqui para reforçar, tá? X maior do que z implica o quê? Menos x e menos z pertence ao intervalo zero mais infinito. E o que é que eu tenho aqui? O menos x é menor do que menos z. Mas isso implica o quê? Como eu estou aqui, qualquer que seja o n, a função x elevado a n no intervalo dos não negativos, ela é estritamente crescente. Então fica o quê? Menos x elevado a n menor do que menos z elevado a n. Nós temos notas para o intervalo aberto. As notas para o intervalo aberto. Zero? Que? Não, mas é fechado. É fechado. Depois eu vou. Hã? Achei que isso daí que estava no intervalo aberto ou é? Não. Dados x e z aqui. Depois, se está na aberta, eu conserto depois. Mas é aqui. Foi um... Entendido?
Aí menos x elevado a n é menor, porque eu estou aqui nesse intervalo, e nesse intervalo a enésima potência é estritamente crescente. Acontece o seguinte, como n é par, quem é menos x elevado a n? Ou seja, o f de x é menor do que f de z. Ou seja, se o n é par, dado x e z no intervalo menos infinito de zero, x menor do que z implica f de x menor do que z. Isto diz o quê? Isto diz que f é estritamente o quê? Decrescente. Aonde? No intervalo menos infinito, zero. Agora sim, agora vamos ao gráfico. Deixa eu botar o gráfico. Então, como é o gráfico dessas funções, né? Para te ver. Tá aqui. Se o n é par, o gráfico é assim, ó. Não necessariamente é uma parábola. É uma parábola quando o n é igual a 2. Tá? Ela é assim, ó. Qual é a derivada no zero? Qual é? Zero. Reta tangente é horizontal. Derivada no zero é zero. Então, isso é o gráfico de f de x igual a x elevado a n par. E se o n é ímpar? Limite no mais infinito é mais infinito, limite no menos infinito também é mais infinito. E se o n é ímpar? N é ímpar, ela é estritamente crescente na reta toda. E a derivada no zero é zero, então ela tem que vir assim. Para a derivada aqui ser zero. Então esse é o gráfico de f de x igual a quê? A x elevado a n ímpar. Limite dá mais infinito também. Aqui e aqui dá menos infinito. Agora, considere... 20 minutos, encerra.